Olá, aqui é o professor Fernando Leonidi com mais um vídeo na nossa playlist, o sexto projeto. Desta vez é uma landing page com o tema da Copa do Catar 2022. Como sempre, é um tema, ou, aliás, uma página que vai fornecer para a gente itens para a gente treinar e consolidar os nossos conhecimentos de HTML, CSS e, se necessário, JavaScript. O nosso site está totalmente responsivo, então se eu vier no inspecionar aqui, dá para a gente ver como que algumas coisas estão flexíveis, né? Como o título, por exemplo, Brasil, que ele vai diminuindo conforme o tamanho, e quando chega num certo tamanho, numa certa largura, ele cobre toda a tela e some o item de baixo, porque ele vai para outra tela. E se a gente vier aqui diretamente nesse ícone para ver como fica dentro de um celular, a gente pode ver que ele está totalmente responsivo. Então esse vai ser nosso projeto. Como sempre, já temos aqui o Figma. O link para esse projeto do Figma eu vou deixar na descrição. E temos aqui a parte do desktop e a parte do mobile. Então é isso. Vamos agora para o nosso VS Code. E vamos começar a programar. Primeiro vamos pegar os recursos do Figma, né? Então vamos pegar IMG aqui, vamos pegar as imagens, vamos exportar para cá. Então vamos abrir aqui o nosso Figma e vamos pegar esse ícone aqui, né, do Catar. A gente vem aqui, exporta, a gente vai para a pasta do Brasil IMG, já está escrito como logo Catar, tá bom, tudo minúsculo, então tá excelente. Então esse a gente salva. Beleza. Depois que a gente vai salvar? A gente vai salvar esses dois backgrounds aqui. A imagem de fundo, que é essa aqui, que ela deveria estar com 60%, né, transparente assim, e a gente vai colocar 100% para poder exportar. E a gente exporta. Bom, feito o download de todas as imagens, a gente já pode voltar para o Figma, verificar como está. Então aqui temos a pasta IMG, a gente salvou todos os itens aqui, ó. Background, Brasil, Camarões, Estádio Lusail, o logo do Qatar, Sérvia e a Suíça. Ah, Camarão, tá tudo certinho, ó, tudo minúsculo, sem espaço e tudo certo, tá? Então essa parte aqui a gente já fez o download dos itens aqui. Agora vamos começar a criar a nossa página. Vamos fechar primeiro essas imagens. Vamos começar criando um index, né, fora do IMG. Ctrl B para assumir o explorador. Exclamação para ativar o emit e textura básica do HTML. Que a gente vai colocar aqui, só vamos trocar o PTBR aqui para seguir o idioma em português, a linguagem, né? E aqui podemos colocar simplesmente Qatar 2022, né? Aqui vamos colocar Qatar 2022. Toda página web tem que ter estrutura básica, né? Estrutura básica o que é? É o header. Vamos escrever header aqui, ó, header, só para a gente visualizar. O main, então vamos escrever main também, novamente, só para visualizar. E o footer. Essa é a estrutura básica de um HTML, tá? A gente vai fazer isso e deixar assim por enquanto, só para a gente poder visualizar algo na tela. E já vamos criar o arquivo que vai configurar, que a gente vai ter algum tipo de configuração. Primeiro vamos abrir essa página usando o Live Server. Então quem não tiver tem que instalar essa extensão chamada Live Server. E aqui, ó, header, main, footer. Eu quero que vocês reparem que a gente tem aqui bem do canto, ó, uma margem, ó, essa margem aqui, tá? Então, a gente vai, primeiro arquivo de estilização que a gente vai criar é o famoso reset. Então aqui a gente vai chamar link.body
barra CSS, dentro de uma pasta CSS, dentro da minha própria pasta tem uma pasta chamada CSS, e dentro dessa pasta CSS existe um arquivo chamado reset.css. Só que se a gente olhar aqui a estrutura, ó, Ctrl B, a gente não vê aqui a pasta CSS, nem o arquivo reset.css. O que a gente vai fazer? A gente segurar o Ctrl e vai selecionar esse endereço que eu digitei agora. Qual vai ser a vantagem de fazer isso? Quando eu clicar assim, ele vai perguntar, ó, não existe, não foi encontrado. Criar o arquivo? Sim. O que ele faz? Ele cria para minha pasta e o arquivo que eu quero, tá? Isso facilita um pouquinho nossa vida, tá? Vou fazer sempre assim, mas nos outros não vou estar ensinando como fazer. Bom, o que é o reset? O reset é um arquivo para padronizar, assim fica mais fácil estilizar para vários navegadores, tá? Então, vamos colocar aqui o asterisco que é o seletor universal, margem 0, para tirar todas as margens, padding 0, para tirar todos os paddings, box size em border box, para o padding não se somar ao tamanho da nossa caixa, né, que seria qualquer tag, e vamos também fazer algumas mais específicas, os links, eu não gosto daquele sublinhado, daquela cor quando clica no link, então eu quero tirar isso, então aqui é o text decoration, né, none, e também eu quero que a cor não fique aquele azul, né, quando você seleciona, o meio avermelhado quando você já selecionou. Então aqui eu quero que ele siga o pai dele, então vamos colocar esse inner, que seria herdar, tá? E também listas, então o L, lista ordenada, o L, lista, aliás, o L na ordenada, lista OL, lista ordenada, L, lista item, né, que são os itens da lista, todos eles também eu vou dar um listing, list style none, que seria para tirar aquela bolinha que fica antes de cada item da lista. Show de bola, nosso reset está feito, está salvo. Se a gente for dar uma olhada lá no nosso navegador, vocês vão ver que agora não existe mais aqui, ó. Cadê aquela margem aqui? Ó, não tem mais, tá? Então, é isso que o nosso reset fez. E ele tem que ser o primeiro arquivo a ser chamado no nosso HTML. Então, o reset está feito aqui. Agora vamos partir para fazer configurar o body. Vamos criar então o arquivo de estilização do body. Então, dentro da minha pasta atual tem uma pasta chamada CSS e vai ter um arquivo chamado body.css, que vai ser o arquivo que vai tratar da configuração do body. A gente pode dividir esse CSS usando várias estratégias. A gente vai usar a estratégia da área aqui, do setor, vamos dizer assim, ou da seção, né? Então vamos clicar com Ctrl aqui em um clique para ele criar o arquivo para mim. E aqui dentro eu vou formatar esse body. Bom, o que eu preciso fazer nesse body? A gente vai... O body é o primeiro arquivo que a gente vai configurar e ele é o pai de todo mundo, né? Então vamos voltar ali no nosso VS Code, aliás, no nosso navegador e ver no Figma o que ele tem. Então, aqui esse que era 60%, né? Beleza. Então ele tem uma imagem no fundo, que eu vou apertar nesse olhinho aqui para assumir, ó, essa imagem, e uma por cima. Então vamos pensar primeiro só nessa imagem aqui, tá? Então vamos fazer isso. Então, body, a gente vai colocar a altura dele de 100 VH, a largura não precisa me preocupar, porque a largura ele já nasce cobrindo toda a largura, e aí vou dar um background image, e vou chamar a função URL, e assim eu vou chamar meu background. Bom, mas para chamar background eu vou ter que usar ponto, porque vou ter que voltar uma pasta, e aí vou na pasta img, e aqui tem o Stadium de Lusail. Salvei e vamos ver como que ficou. E tá aí. Excelente. Agora vamos começar a formatar. Vocês viram que está sendo repetido, né? E tudo mais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar lá background repeat no repeat. Primeira coisa. Se a gente deixar só assim, olha o que vai acontecer. Itens em branco. Então a gente vai já colocar aqui background size. Vamos colocar o cover, que assim ele vai tentar se adequar ao formato da minha tela.
Eu posso até diminuir ele, ó. E ele vai tentar se adequar, ó. Tá vendo? Ele tá cortando aqui de um lado. Tá. Mas eu quero que ele mude um pouquinho o tamanho, vai se alterando. Então, o que a gente vai fazer? Background Position. E aí, o Position, eu tenho primeiro na horizontal, que seria um item aqui primeiro na horizontal, e depois na vertical. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, Center. Ele está mais no centro, então quando eu diminuir, ó, o que vai acontecer? Ele vai diminuindo junto, tentando ficar no centro. Beleza, mas eu quero que ele mostre mais o estádio, então vou colocar na vertical bottom, ou seja, fixa embaixo. Repara que aqui agora já está mais fixo embaixo, ó. Show de bola, até aí tá tudo ok. E agora, o que mais que eu quero? Eu quero que ele fique no centro. Repare que quando eu estou fechando, olha, esse espaço aqui, ó. Porque a imagem está no centro, mas a imagem mesmo, na imagem real, o estádio não está bem no centro. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de center, porque center seria 50%, ó, mesma coisa. Então, vou diminuir ele um pouco, vou colocar 40%. Vamos ver se 40% fica legal. Vou diminuir a imagem, ó. Tá ficando quase, ó, 40%, ó, o estádio. Aqui tem um pedacinho ainda, então vou colocar 45, 40 não, diminuir um pouco mais, 35. E agora acho que ficou legal, ó, certinho. Então, beleza, meu estádio, meu background está excelente. Repara que aqui as outras três áreas ainda estão aqui. Bom, o que mais a gente precisa fazer? Acho que mais nada. Agora a gente precisa da imagem por cima, né? A imagem que estava por cima. Essa imagem que está por cima aqui no IMG, a gente consegue ver que é esse cara aqui, ó. Background Colors. É esse cara aqui. Então a gente vai ter que usar ele. Então vamos voltar para o nosso index. O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai criar uma div que ela vai ter a classe chamada overlay, tá? Uma camada por cima aí. Esse overlay a gente vai configurar aqui no body. A gente vai colocar ponto overlay. O que a gente tem que fazer nesse overlay? Dar um position absolute. Por quê? Porque eu quero que ele solte dos outros itens. Ó. Se eu não colocar position absolute, vou até comentar isso aqui antes. E vamos colocar a imagem aqui, o background image, URL, faz o mesmo esquema, barra img background cores. Ó. Ele está em algum lugar aqui, ó. Se a gente inspecionar, a gente vier aqui em div, ó, ela tá ali, ó. Não sei se dá para ver. Deixa eu ver se dá para me dar um zoom. Ó. Ele tem 1228 de largura e 0 de altura. Então a gente vai arrumar isso. Muito bem. Então, como que a gente pode arrumar isso aí? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: eu posso até colocar uma altura, ó, height 100px, só que ele vai empurrar o estádio, né? Posso colocar ele de 100 VH para cobrir toda a tela, né? Só que tem coisa errada. Então, o que a gente vai fazer em vez de fazer isso? Por isso que eu coloquei posição absolute, porque para ele sobrescrever, fica por cima do body. Então, vamos ver como que ficou aqui. Por enquanto nada, ele ainda está com 00 ainda agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que top, ele vai ficar no 0. Left, ele vai ficar no 0. Até aí não tem problema nenhum. Mas aí eu vou falar right, também vai ficar no 0. Então, se no left vai ficar no 0 e no right vai ficar no 0, ele vai ser esticado, né? Para ficar tanto à direita como à esquerda na posição 0. E o top e o bottom também no 0. Teoricamente, ele tem que esticar ele até o final. Vamos ver? E tá aqui. Certinho, esticado como a gente queria. Bom, beleza. Agora, o que a gente tem que fazer a imagem? Mesma coisa que a gente fez com o outro. Primeiro, não repeat, né? Então, background repeat, não repeat. Background size cover. Acho que só já dá pra gente ver. Beleza, ó. Tá excelente. Qual que é o problema? Ele está cobrindo totalmente o fundo. Então, o que a gente pode fazer? Opacity, né? Opacidade. Deixa eu colocar aqui um 0,5, 50%, né? Acho que ficou muito forte ainda, 6%. Acho que aí tá bom.
E beleza, ó, essa parte do background a gente já conseguiu resolver tranquilamente, sem problema nenhum. Vamos agora para o header. Então, vamos abrir aqui, HTML, e vamos aqui no header. O header tinha a palavra header, mas a gente vai tirar essa palavra header. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar configurar, a gente vai tentar não, a gente vai colocar os itens aqui. Então, vamos criar uma div. Se a gente olhar lá no nosso Figma, antes, olha o que temos aqui. O logo, o texto Qatar 2022 e aqui o menu, partidas, grupos e times, né? E times. Então vamos colocar aqui uma div e vamos chamar essa div de logo. Essa div vai ser dividida em uma img, que ela vai ser o logo icon. Vamos usar aqui o bem, tá? Para nomear. Que esse icon está no img logo. O alt, vamos colocar aqui logo Qatar 2022. Beleza. Classe vai ser logo icon. Abaixo desse cara aqui, abaixo dele, a gente vai criar, que o logo também tem o texto, então vamos criar pode ser um span, ponto, logo, usando bem, text, que vai ter escrito Qatar 2022. Beleza, então de um lado ele tem o logo, que é formado por um ícone e um texto. Do outro lado está o menu. Então esse menu a gente vai usar o nav, porque é um menu de navegação. E como é uma lista o menu é uma lista, então a gente vai usar o L de lista não ordenada. E a gente pode colocar até uma classe para ele já. Vamos chamar de menu mesmo. E dentro de uma lista tem os itens da lista, listing item, né? Que vão ser os menu item. E dentro desse menu item vai ter um A, que vai, por enquanto, ter referência a lugar nenhum. E vai ter escrito primeiro partidas. Partidas. Diminuir um pouquinho o zoom aqui. E beleza, o que eu vou fazer agora? Vou copiar. Quantos menus são? Menus são 3, ó, partidas, grupos e times. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou, na linha que estou, vou segurar o Shift e o Alt, setinha para baixo, ó, ele vai copiar. O que eu vou mudar aqui? Simplesmente, em vez de ser partidas aqui, agora vai ser grupos, opa, maiúsculo, grupos, e o último é times. Beleza, se a gente for olhar aqui como que tá ficando, ó, tá tudo aqui. Repara que ele tá por trás do overlay, esse colorido aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá no body e fala assim, ó, cara, você tá me atrapalhando, então vou colocar um z-index -1 para levar ele para trás. E beleza, agora tá para frente, posso até selecionar aqui. Show de bola. Então, aqui no index eu já fiz aqui o logo e a navegação. Tá? Dentro dele tem um nav e o logo. Então vou ter que configurar o header para fazer isso. Então o que a gente vai fazer? Vai criar um arquivo especialmente para o header. Vai estar dentro da pasta CSS chamado header.css. E vou pedir para o próprio VS Code criar esse arquivo. O que a gente vai ter nesse arquivo header? Primeira coisa, vamos organizar os itens, né? O logo e o menu. Então, para organizar isso, sem sombra de dúvida, o melhor é o Flex. Align Items para na vertical ficar centralizado. Vamos dar uma margem que é 64. Em cima e embaixo vou deixar zerado. Então, 64, direita e esquerda, pixel. O que mais? E a gente pode mandar um para a direita ou para a esquerda. Então, a gente já pode usar aqui o Justify Content Space Between. Vamos ver, porque está um do lado esquerdo e outro lado direito. E é isso, ó. Lado esquerdo, lado direito. Show de bola. Agora vamos formatar o icon. A gente poderia criar até outro arquivo para isso, mas vamos deixar tudo aqui. Não é tão grande aqui. Então, logo. Vamos dar um display flex para deixar um do lado do outro. E um align items center, para centralizar. Então tá aí. Se eu não tivesse colocado esse align item center, ó, como que ia ficar? Para cima, tá? Muito bem. Então, dentro desse logo nós temos o
icon. Eu acho que o icon não precisa mexer nada. Podemos deixar do jeito que está. Depois, se precisar alterar alguma coisa, a gente altera. Agora podemos ir direto para o menu. Vamos ver como que está no HTML. O menu é esse cara, porque esse aqui já acabei, não. Não acabei, não. Falta aqui o texto, que é o logo text. Ponto logo texto. Para formatar esse texto, a primeira coisa que tem que fazer é verificar no Figma como que ele está. Primeiro, que tipo de letra que ele usa? Iceland. Então vamos pegar lá no Google Fonts. Google Fonts. Vamos em fontes. Colamos aqui a fonte que eu quero. E ele tem. Tá aqui a configuração. Esse aqui vai no HTML e esse aqui vai no CSS. Então vamos colocar aqui copiar. No HTML, antes do reset, eu gosto de colocar antes do reset porque ele pode ser usado. Então, Ctrl V no que eu acabei de copiar do site do Google. E vou dar só um alinhamento aqui, que normalmente ele acaba se perdendo em relação a isso. Beleza. Para usar, o próprio Google lá também mostra aqui o código para usar. Onde que eu vou colocar esse código aqui? Eu vou colocar esse código no body, porque o body é o pai de todo mundo. Então, provavelmente, quando esse aqui vai ser a letra padrão, se eu precisar mudar, eu mudo especificamente no item. Então, vamos ver se é isso mesmo. E vamos ver como está ficando. Então, certinho aqui. A letra está certa, agora vamos ver os tamanhos. Vamos ver que tamanho que está aqui. 48. Mas isso é o texto. Então, vamos... O texto aqui vai ser color FFF. Font size 3 rem, né? Que é 48. Acredito que seja só isso. Vamos ver como que tá ficando. Tá aqui. Tem que ser quebrado. Então vamos diminuir a área dele. Então vou colocar aqui width. Vou colocar, sei lá, uns 500 px. Não, ainda não. 400. 300. Nossa, acho que não está me obedecendo. 100. 100 foi. Mas algo está errado. Vamos ver. É um pouquinho mais de 100, ó. Ficou bom nessa posição. O que falta agora eu acho que é a sombra, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no Figma. Shift 2. E aqui, ó, a gente vê uma pequena sombra aqui no título, tá? Shift 1, volta a ver tudo. Então vamos lá no nosso código e vamos colocar aqui uma sombra, né? Então vamos colocar aqui teste shadow. E vamos colocar 2px, 2px, né? 2px para a esquerda, 2px para baixo. 2px de espalhamento, né? Ele esfumaça, né? E cor preta. Vamos voltar para nossa página e ver como que ficou. Ó. A gente consegue dar um zoom e ver que tem uma sombra agora, tá? Então, aparentemente, aqui no nosso ícone, no nosso logo, tá tudo certinho. Agora vamos configurar esse e depois a gente posiciona, né? Dessa margem aqui, esse espaço em cima. Apesar que a gente já deu essa margem à direita, a gente pode dar até uma margem em cima, né? Mas depois a gente arruma isso. Então vamos aqui agora para o menu. Vamos ver como que está no menu. Ponto menu. Nesse ponto menu, lembrando que o ponto menu está dentro da nave, que é esse menu aqui. Então o que a gente vai fazer nisso aqui? Vamos dar um display flex, que é para a gente poder ordenar eles, como a gente quer. Como eles vão ficar um do lado do outro, não precisamos mexer na direção, né, na orientação dele, que vai ser linha ROM, né? Vamos dar um gap de 32px, um font size 2 rem e um color branco. Salvou e vamos ver como que ficou. Tá aqui, ó, partidas, grupos e times. Igual que tá aqui. Novamente tem sombra, né? Então a gente não pode esquecer da sombra. Mas a sombra a gente não pode pôr no menu, porque o menu, se a gente olhar lá no HTML, o menu é toda a lista. A gente tem que colocar no LI. E cada LI chama menu item. Então ajudando bem para nomenclatura. Então fica um pouco simples de esquecer, né? De esquecer ou se confundir. Menu item. Dentro dele a gente vai ter um teste shadow.
E a gente vai colocar a mesma coisa, 2px, 2px, 2px e preto. Vamos ver como ficou. E tá aí, certinho. Muito parecido com o do Figma. O do Figma tá um pouquinho mais encorpado, um pouquinho mais grosso, né? Para isso a gente pode usar o teste weight, né? Aí na verdade não é teste, é font weight, né? E aí fica um pouquinho mais encorpado, né? Tá aparecendo aqui, ó. E é isso, aqui tá um pouquinho menor, né? Vamos dar um zoom aqui, Shift 2. Tá aí mais ou menos parecido. Se a gente der uma aumentada um pouquinho mais, ó. Deve estar mais ou menos por aí. Né? Mais ou menos por aqui, ó. O tamanho da letra aqui a gente usou 32, e aqui também tá 32, né? Se a gente pegar aqui e ver, ó. Deixa eu colocar um zoom aí pra gente ver. Então vamos inspecionar. E tá aqui, ó. 32px. Então certinho aqui. Por enquanto, o que a gente queria era isso. E agora a gente vai fazer o over dele. Bom, para fazer o over, a gente vai fazer assim. Ponto menu, item, over. Opa, 2 pontos, over. Bom, para fazer o over, antes disso a gente vai declarar algumas variáveis para a gente usar aí no meio do caminho, tá? Então vamos fazer assim. Vamos declarar umas variáveis no escopo. Opa, no escopo. Cadê o meu body? Tá aqui. No root. Então vamos criar as variáveis no escopo global, que é o root. Então a primeira cor que a gente vai criar vai ser a prime color. A gente vai olhar lá no Figma qual vai ser a prime color. Ctrl Shift 1, na verdade. Vamos colocar esse amarelo como prime color. Ou esse aqui, tanto faz na verdade, né? As cores são as mesmas. A gente vai pegar aqui. E vamos colar aqui. Prime color. Vamos pôr a cor secundária, que é a secondary color. Que aí vamos pegar essa cor verde aqui. E a cor terceira, né? Terceira cor vai ser tertiary, né? Tertiary color. Que aí vai ser esse azul aqui. Espera aí, vamos tentar pegar aqui, aqui. Beleza, a gente pegou as 3 cores que a gente vai trabalhar. E essas variáveis a gente vai chamar para ser usadas. Então vamos voltar lá para o nosso header. Lá no nosso header a gente está fazendo aqui o over. Então nesse over a gente vai falar o seguinte. A gente vai falar que a cor do menu item, o color, quando ele passar o mouse, né, vai pegar a variável, vai ser a prime color, que é o amarelo. E a cor da borda, que a gente vai olhar aqui, ó, tá com uma borda verde. Então a gente vai colocar um border. Acho que o border pode ser uns 4px solid e a cor secundária, né? Cor secundária. Então vamos ver aqui como que vai ficar. Primeiro ficou mais ou menos, mas está fazendo em volta de tudo, é só embaixo. Então vamos colocar aqui border bottom, né? Só embaixo. E tá aí. Só que repare que quando eu passo o mouse, ele dá uma pequena levantada, porque essa borda não existia e agora existe. Então ela acaba empurrando o texto, né, o menu um pouquinho para cima. Então o que a gente pode fazer? No menu item, a gente pode criar a borda do jeito que está aqui. Só que se eu deixar assim, o que vai acontecer? A borda já vai aparecer em todos. Então o que a gente faz com a cor? A gente põe a cor transparente. E quando passar no over, só vamos mudar a cor para a cor second color, né? Vamos ver? Aí, ó. E agora não dá esse pulo que estava dando aqui, nesse salto que estava dando, porque a borda existe, ela só aparece quando eu estou pedindo. Bom,
O movimento tá meio seco, né? O que que a gente faz? A gente pode colocar aqui um transition, né? Para dar uma demorada. Então vamos colocar um transition de tudo, né? Meio segundo. E aí, se vocês acharem que está muito rápido, vocês vão mudando esse tempo aí. Então tá feito o nosso over. Agora a gente vai alinhar esse menu. Como fazer para afastar para dar essa margem aqui, mais ou menos. A gente pode fazer de várias maneiras, né? A gente pode dar um margem top, né? Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Já vou organizar aqui, ó. Não sei se dá para perceber aqui. Não sei se dá para dar um zoom, ó. Aqui nós temos o main e o footer. E eles estão tudo grudados, né? A gente vai fazer? A gente vai fazer eles se ordenar. Então, como que a gente pode fazer isso? Usando o grid. Então, a gente vai lá no nosso VS Code. Vamos no body, que é o pai de todos. No body aqui, a gente pode falar que ele vai ser um display grid. E a gente pode falar que vai ter 3 colunas. A primeira 140 px, a segunda 1fe, que é uma fração, ou seja, o que sobrar para ele, e 200 px para o footer. Então vamos ver? Algo não saiu muito certo, vamos ver o que foi. A gente pode vir aqui em layout, vamos dar um zoom aqui, ó, layout. A gente vem embora aqui, vamos ver o que aconteceu. Vamos colocar aqui para mostrar de outra cor aqui, para a gente pegar, tentar enxergar. Vamos ver se o preto fica melhor para a gente aqui, ó. Que eu cliquei colunas, aqui não é colunas, é row. Linhas, agora sim. Então tá aqui a primeira linha, eu posso mandar mostrar, por exemplo, o tamanho, ó. 140, se não dá para ver, ó, o zoom aqui, ó. 140. Aqui tá um FR, ó. Tá, um FR aqui, 669 agora. Mais embaixo, o zoom não foi. Mais embaixo tá aqui, ó, 200. Depois a gente vai ver se 200 tá bom. Então, beleza. Então, como vocês podem ver, ele já até se afastou. E já deu uma margem aqui, que é muito parecida com essa margem aqui. Se essa margem é muito importante, ou seja, distante disso aqui, a gente pode colocar um margem mesmo e colocar o tamanho certo. Como aqui não é bem isso que eu quero, tá? Aqui já resolve o meu problema. Então, beleza. Desse jeito também já resolvi o problema aqui do main e também do footer. Então tá feito a parte do nosso alinhamento. Acredito, vamos ver se tem alguma coisa diferente. Não, aqui parece estar um pouquinho mais distante, né? Isso a gente pode resolver também lá no header. É o logo. A gente pode dar um gap aqui, ó. Vamos ver de quanto que é. E vamos segurar o Alt e ver aqui 8. Então, gap de 8 px. E aqui afastou mais um pouco. Então, beleza. Então é isso. Vamos fazer agora a parte do main, aqui do meio, né? Que é a parte onde está escrito Brasil e tem essas estrelas. Então, vamos tentar fazer isso. Para isso, a gente tem que ir lá no nosso VS Code. E vamos no index. Aqui o header praticamente está feito, então vou fechar. E o main, eu vou dar um enter aqui. E algo a gente vai colocar aqui dentro. Tá, vamos pensar. O que que a gente pode fazer aí? Como falei, tem o Brasil, né, que vai ser o título, então a gente pode colocar o H1 aqui. Aliás, podemos colocar o H1 como title, que é nosso Brasil. Podemos deixar aqui, né? Brasil. E mais abaixo, deixa eu dar um zoom maior aqui. Podemos colocar aqui uma outra div, que pode chamar de star, estrelas. Só que na verdade isso aqui vai ser o container, então container. E dentro dele a gente vai colocar as estrelas. Como que a gente vai fazer estrelas? As estrelas podemos usar qualquer container, vamos usar o span. Vai ser da classe chamada start. Tá. Como que a gente vai fazer estrela? A gente vai fazer a estrela com um negócio chamado entidades HTML. Então, é só colocar o e-comercial, o VS Code faz esse favor para a gente, dá Ctrl espaço, e aí aparecem as entidades. Então tem o star F, que seria fold cheia, tá? Vamos salvar, vamos ver se a gente está fazendo certinho. Então tá aqui, ó, vou dar um zoom só para a gente enxergar. Ó, Brasil e a estrela.
Show de bola. Ctrl 0 para tirar o zoom. Voltamos aqui para o nosso HTML. E agora eu vou pegar esse aqui e vou replicar isso várias vezes. Então, eu vou segurar o Shift e o Alt e setinha para baixo mais 5 vezes. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é o hexa, né? Então, beleza. Salvei, verifiquei, tá aqui. Show de bola. É isso. Já fiz no HTML, agora o que a gente vai fazer? A gente tem que formatar ele. Então, como que a gente vai formatar? A gente vai seguir mais ou menos o padrão que a gente estava seguindo nos outros e a gente vai criar o main. Link, ponto barra CSS, na pasta CSS, vou ter um main.css. Salvei. Não tem isso aqui, então vou segurar o Ctrl, vou dar um clique, ele vai perguntar se quero criar, e eu vou criar ele. E aqui dentro do main, eu vou criar a minha configuração. Bom, eu vou querer centralizar tudo, então se a gente reparar aqui, ó, vamos lá, nós temos o H1 e todas as estrelas aqui. Então, como que a gente faz para centralizar esses caras aqui, né? Então, a gente pode vir no main e chamar a tag main e podemos usar o display, podemos usar o flex ou o grid. Vou usar o grid e vou dar um place content center. Vamos ver como vai ficar? Beleza, ó, bem no meio os dois. Agora vamos para o próximo item. O que é o próximo item do main? O title. O título é a palavra Brasil, então vamos dar com font size. Vamos ver quanto que está aqui esse cara aqui. 350, então a gente pode colocar aqui 350 pixels. Tá aí, 350 pixels. Ou podemos colocar em REM, né? 350 pixels seria mais ou menos 21 REM. Mais ou menos. E tá aqui, ó. Vamos ver pelo inspecionar se acertei no tamanho. Aí quase, né? 336, né? Beleza. Só que se a gente deixar assim e a gente mudar o tamanho da nossa tela, já pensando em responsividade um pouquinho, deixar ele flexível, né? Ó, ele não muda o tamanho. Se eu quiser que ele mude o tamanho, o que que eu posso usar? Eu posso usar a própria largura para determinar o tamanho dele. Então, eu posso pegar aqui, em vez de colocar em REM, posso colocar em VW. Então, 10 VW, ou seja, 10% da largura da minha tela. Ficou pequeno. Provavelmente seja uns 20. Tá aí, vamos ver o tamanho aqui. É mais ou menos uns 20. Beleza. Só que qual é a vantagem disso aqui? Que ele vai diminuindo, ó. A gente vai arrumar isso ainda, mas ele já diminuiu um pouco ali. A gente pode colocar até um pouquinho maior se eu achar que não tá legal. Por exemplo, 21. Ficou um pouquinho maior. Vamos ver se ficou mais ou menos o tamanho. Ó, o Brasil tá aqui. Ai, por que que tá sem o... Aí eu ocultei aqui. Isso. Então, mais ou menos... É mais ou menos isso, né? Só não vai mudar ainda por causa que ainda vou colocar esse aqui. Ele vai subir, acabar subindo um pouquinho mais. Mas é isso relacionado à posição dele. Tá. O que mais a gente vai mudar aqui? Vamos colocar o color. Ele é amarelo, então vamos usar o Prime Color. Amarelo. E aí, se a gente olhar aqui no Figma, ele tem uma borda, né? Essa borda a gente pode usar o do Strong, né? Então podemos usar aqui o Web Kit Text Strong. Tá, a gente coloca aqui um px e a cor, que cor que tá lá em volta é branco. Então vamos colocar a variável não, então, se é branco é 000. Não, FFF. Beleza, vamos ver como que ficou. E deu uma borda, só que a borda está muito grossa comparado com esse aqui. Vamos tentar diminuir, ver se dá para colocar meio pixel. Não diminuiu nada, 1 pixel. Nada, 0, 1 pixel. E nada, então não diminui, por conta da fonte. Então a gente vai ter que fazer essa sombra de forma diferente. Então a gente não vai poder usar esse Strong aqui.
que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma sombra como se fosse uma borda. Então a gente pode colocar primeiro um teste shadow. E aí, eu vou dar um enter aqui porque eu vou colocar várias sombras. Já vocês vão entender como. Então, menos 2px, menos 2px de novo. O primeiro é para baixo, o segundo é para a direita. 0px de espalhamento e a cor vai ser a cor branca. Vamos ver como ficou? Ó, coloquei uma borda aqui, ó. Como é negativo que eu estou colocando, quando é negativo ele vai para cima. E aqui, em vez de ir para a direita, vai para a esquerda. Então, tá vendo a sombra? Eu coloquei para cima e a esquerda em todo lugar. Beleza, agora eu posso colocar ao contrário, eu posso colocar 2px. Para colocar outra sombra, quem tem que fazer? Vírgula e colocar outra sombra. Então, colocou ao contrário agora, 2px, 0 e o F. E pronto, tá aqui a minha sombra. Estão vendo que tá ficando aqui? Vou dar um zoom aqui. Umas beiradinhas aqui, então vamos tentar que essas beiradinhas saiam. Então o que a gente pode fazer? Outra vírgula aqui, que eu posso colocar menos 2px, um pouquinho para baixo, e 2px para ele ir para direita. E 0px aqui, e FFF. Vamos ver como vai ficar? Então repara, vou dar um zoom de novo aqui, ó. Ele tampou essa bordinha aqui, ó. Agora falta aqui, vocês dá para perceber? Aqui, ó, como que está. Né? Então aí vamos arrumar aí também. Vírgula. Agora podemos pôr o seguinte. Eu acho que podemos colocar 2px, menos 2px e 0. FFF. E beleza. Agora sim, deu tudo certo aqui, ó. Tudo certinho. Muito bem. Agora, vendo aqui no Figma, a gente nota que tem uma sombra nele, né? Ó, vamos dar um zoom nele, Shift 2. Ó, tem uma sombra. A gente já está usando a sombra para fazer essa borda em volta, né? Essa borda parece estar um pouquinho maior do que a que eu coloquei. Tá maior. Então a gente pode colocar aqui, em vez de 2, 4px. Vamos ver se fica legal. Beleza, agora já ficou um pouco mais perto do original. Beleza. Agora a sombra mesmo, aquela outra sombra, a gente pode colocar também, vírgula, e a gente pode colocar, por exemplo, 8px, 8px agora de espalhamento, e aí agora a gente quer uma sombra preta mesmo, então 000, ó, sombra. Ele está um pouquinho mais para baixo a sombra de lá, então, para baixo isso aqui, então 16, e tá aí, ó, um pouquinho mais para baixo. Está mais clara a sombra, né? Aqui está mais escura a sombra. Então a gente pode dar uma claridade aqui dando transparência para ele. 000,9 de transparência. Vamos ver? Quase. Vou colocar aqui 1 de transparência. Muito transparente. 6. Um pouquinho mais escuro agora. 7. Acho que já está quase perto. 8. Acho que mais escuro ainda. O 9 estava bom, então. Acho que o 9 está bom. Beleza, o Brasil já está feito. Agora a gente vai fazer as estrelas. As estrelas não estão muito complicado. Vamos pegar aqui o container das estrelas, que é o ponto .star container. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai levar tudo para a direita. Se a gente olhar aqui, eles estão tudo para a esquerda. Então vamos levar eles todos para a direita. Então a gente pode usar, como ele está como um filho de um grid, então place self end. E aqui, ó, foi tudo para a direita. Ó. Isso aqui que está sendo selecionado
Se a gente quiser, a gente tira. A gente pode usar aqui uma propriedade chamada User Select None. Aí ele não é selecionável, ó. Não tem mais o cursor, tá? Então, beleza. Aqui também a gente pode colocar a mesma coisa. User Select None, para ninguém selecionar as estrelas. Beleza, até aí tá, posicionamento tá certo. Tá aqui, ó. Eu não posso selecionar. E agora vamos configurar as estrelas, todas elas, né? Então, primeiro vamos dar um font size. Deixa eu ver quanto que tá lá no Figma. 50, então mais ou menos uns 4 rem. E tá aqui. A cor é verde, então é o second color. Então, color, como é um texto, né? Var second color. E tá aqui, verdinho. E ela está com borda. Deixa eu ver outra estratégia de borda aqui. Ó, de sombra, teste shadow. A gente pode colocar 2px, 2px. Não, na verdade a gente pode colocar direto, pode tentar de outra maneira aqui, colocar o strong primeiro. Pelo tipo de letra, pode ser que aqui funcione. Então, WebKit é text strong. E vamos colocar um px e a cor, eu acho que era amarelo a borda. Vamos ver, prime color. Ah, tá aqui, ó. Por causa do tipo de fonte, né, do tipo de letra que foi usado aqui, a borda não ficou tão grossa como aqui. Aqui tinha ficado muito grossa. Então aqui dá para usar o strong para a gente fazer isso. E ainda ficou fina, né? Vamos colocar 2px, ó. Já vai ficar mais ou menos como tá no nosso modelo. Na verdade, no modelo tá um pouquinho mais grosso. Então vamos colocar aqui 4. Não, tá menos. Então vai ser 3, será? Pode ser 3. E quanto que tá de espaçamento entre eles? Vamos ver aqui. 14, mais ou menos 13. 14, 13. Então aqui a gente pode usar um display flex, né, para ficar um lado do outro, e gap 12px, para deixar um padrão, né, de ver, tá aqui. Vamos colocar um pouquinho maior, 16px. E beleza, agora sim ficou bom. Agora o que tá, tá muito afastado. Isso aí a gente pode arrumar no texto do Brasil, porque o texto do Brasil que está afastando ele. No título a gente pode colocar aqui um line height. Ele está com altura 100%, então a gente vai colocar para 60%, quase a metade, um pouquinho mais da metade. E tá aí, ficou pertinho, ó, praticamente na mesma altura que a gente queria. Eu acho que é isso. O Brasil está feito. Ele está um pouco flexível. Não tinha me atentado, a última estrela ela é azul, né? Que é a estrela que a gente não conquistou ainda, mas que provavelmente a gente vai conquistar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ir para a última estrela, a gente poderia colocar uma classe nela e formatar, mas a gente vai usar outro tipo de seletor. A gente vai colocar aqui a estrela, né? Eu quero que você me traga o último filho, last child. E nesse último filho, eu vou colocar a cor dele, vai ser a variável tertiary. Tertiary color. E tá aí, azul, tá? Agora, sim, com isso aí a gente finalizou o main. Agora a gente vai partir para o footer. Para isso a gente tem que ir lá no HTML. E o que a gente vai fazer no footer? Vamos pensar direitinho antes de começar a fazer. Vamos olhar o Figma. Então, o footer ele é dividido, Shift 2, ó, ele é dividido praticamente em duas partes, grupos e partidas. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai criar aqui o grupo.
Então, uma div que vai conter o grupo. E aqui, uma div que vai conter as partidas, os encontros, os matches. Acho que match está certo. Pensar. Isso tá bom. Tá. Eu tenho as duas áreas aqui, então a gente pode fazer isso. Vamos poder formatar o footer e as duas áreas aqui. Então vamos vir aqui, como estamos sendo padrão, né? Vamos criar aqui um link para o meu CSS, footer, CSS. Salvei, Ctrl, clico, perguntar que não existe o arquivo, eu vou criar ele. Então vamos pensar aqui, ó, footer. O footer ele tem dois itens, né? E um tem que ficar para a direita ou para a esquerda. Mas antes vamos dar um background color e chamar a terciary color. Isso, vamos ver como ficou? Tem que ficar assim um verdinho transparente. E ficou um azul. E no terciário é o second color. Beleza, ficou verde, só que ele tem que ser um verde transparente. Eu não consigo colocar transparência aqui. Se eu conseguisse colocar sempre 9 e ser transparente seria bom, mas não dá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá no body e vamos criar mais uma variável para quando for transparente. Então o que eu vou fazer? Vou copiar esse second color, Ctrl Shift Alt para baixo, e aqui que a gente vai fazer? A gente vai colocar a transparência dele, 99, tá bom? Só que aqui não pode ser color, vamos colocar transparente também. Transparente. Ainda não está transparente, né? Não, só porque mudei o nome não vai ficar transparente. No footer, vamos lá. Vamos colocar, tá certo. Só traço transparente. E tá aqui, ó. Já dá para ver o fundo ali. Então, beleza. O que mais? Precisamos organizar os dois itens, né? Então, a gente pode usar o display grid e podemos usar o grid template column. São duas colunas. Primeiro um FR e a segunda vamos colocar o dobro, 2 FR. Se ele vai transformar tudo como se fossem 3 pedaços. Um vai ser para o grupo e 2 vai ser para as partidas. Já vamos colocar o padding padrão ou margem, no caso aqui vamos usar o padding 0,64 px, se eu não me engano. Por enquanto não dá para ver porque os dois, o grupo e o match não tem nenhum tipo de configuração. Então configurar aqui, ó, ponto group. Por enquanto vamos colocar só uma cor aqui, background color tomato. Vamos ver se a gente enxerga ele. Ó, esse é o pedaço. E o resto ficou matches. E tá aí, com a margem que a gente quer, acompanhando a margem do header, né? Vai ficar legal. Bom, beleza, as duas áreas foram feitas. Agora vamos sair no HTML. Aqui a gente só criou o grupo. E pronto. Então, dentro do grupo, o que a gente vai ter dentro desse grupo? Vamos ver no Figma. Tem um título e as bandeiras. Então, esse título vai ser um H2. Está escrito grupo G por G, que é o grupo do Brasil. E o irmão dele vai ser um group traço container. Mas a gente vai conter todos os... Na verdade, vai conter todas as bandeiras. Então, vamos colocar bandeiras aqui, né? Flex, melhor. Lá nas imagens, vamos ver se a gente tem as bandeiras. Temos as bandeiras aqui, é o Brasil, tá. Então, a gente vai chamar a imagem, ó, IMG, que essa imagem vai ser chamada de flag, que é bandeira, né? Então, vamos colocar aqui, ponto, barra, IMG. E o primeiro é o Brasil. E aqui a gente pode colocar bandeira do Brasil. E salva. Vamos ver como que tá ficando. Beleza. Ótimo assim. Fazer o mesmo com as outras bandeiras. Diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente ver tudo. Então o que eu vou fazer? Ctrl Shift, aliás, Shift Alt para baixo. São 4 bandeiras, então 1, 2, 3. E vamos visualizar aqui. Tá aqui as 3 bandeirinhas. Muito bem, então o grupo e os flags aqui já estão configurados. Vamos agora formatar eles lá no footer mesmo, tá?
Eles estão dentro do grupo, então por isso que eu vou colocar aqui embaixo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Pode pegar aqui e colocar ponto group flex. E como eles estão tudo numa linha só, a gente pode usar display flex mesmo, só para e um gap só para dar espaço entre eles, que 32px. Vamos ver como que ficou. Então aqui, olhando aqui, eles deveriam estar no centro, né? Porque faltou o título aqui. Título flag. O título, vamos ver como que eu chamei a classe, ó, não tem. Então a gente pode colocar um título aqui. A gente não pode usar a palavra título, porque a gente já usou aqui title, né? A gente pode colocar aqui group title, né? Só que aí esse group title, também esse match, vai ter também um título. Então era bom colocar algo mais genérico. Vamos colocar uma classe, né? Class, header não, footer, title. Beleza? E aí o que a gente faz? Lá no footer, a gente pode colocar aqui mesmo, ó. Pronto, footer, title. Vamos colocar uma font size. Lá eu acho que é 48. Deixa eu ver aqui. 48. Então é 3 rem. Que mais? E a cor, né? Color, que é branco. Beleza, ó. Ótimo. Agora vamos alinhar. A gente vem no grupo aqui. E a gente vai colocar o alinhamento. Mesma história, display flex. Justify content center e align items center. E aí tá tudo alinhadinho aqui, ó. Porém, o grupo deveria ficar em cima, do jeito que tá aqui. Então, porque a gente tem que colocar flex direction column. Beleza. Então não precisa estar alinhado na horizontal. Então vamos tirar isso aqui. E beleza, ficou do jeito que a gente queria aqui, ó. Vamos tirar essa cor, né? Pra essa cor tá. Beleza, ó. Vamos colocar só uma. Esse afastamento é 16px. Então a gente vai colocar aqui, ó. Gap 16px. E beleza aqui. Ótimo. O grupo aqui está feito. Não tem mais nada que fazer. E agora vamos para as partidas. As partidas são os matches, né? Então, dentro dos matches temos o título. Aqui não colocamos o HTML. Então, dentro dos matches, vamos configurar agora. Vamos ter um H2 igual que vai ser também o footer title. Aí a gente pode usar a mesma formatação de cima, né? Daí vou por a linha aqui, vou colocar partidas. E embaixo a gente vai ter uma div que vai ser um match container. E dentro deles a gente vai colocar cada encontro, cada match, né? Que vai ser formado. Se a gente olhar aqui no Figma, ele é formado pelo os países que vão jogar e a data. Então a gente vai criar um span, que são textos, né? Vai ser um match, underscore country, seria a cidade. E aqui vai ser o primeiro jogo Brasil versus Sérvia. Com espaço aqui. Beleza. E mais abaixo, outro span. Esse span vai ser também um encontro, match. Só que é date, né? Com a data. Quarta, 24/11. Só um espaço. Às 13 horas. É 16 horas, né? 16 horas foi. E beleza. Então a gente dá uma olhada. Tá aqui, ó. A gente já vai formatar o tamanho e tudo mais. Só que quantos desses temos aqui? Quantos encontros temos? Temos 3 encontros. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar. Shift Alt para baixo. O segundo encontro e o terceiro encontro. Beleza. O segundo encontro vai ser
Brasil e Suíça. Sui, vamos colocar aqui. E o terceiro, Brasil e Camarões. Então, o primeiro jogo foi com o Brasil contra a Sérvia, quinta-feira, dia 24/11, às 16 horas. Segundo jogo foi Brasil vezes Suíça, quarta-feira, não, segunda-feira. Segunda, dia 28, às 13 horas. E o jogo de sexta, e o último jogo foi sexta, dia 2/12, às 16 horas. Agora sim. Salvando, vamos ver como que tá ficando. Tá aqui. Agora temos que formatar para ficar assim, os bloquinhos. Então, vamos lá. Voltando aqui no nosso footer. Os matches a gente vai fazer praticamente a mesma coisa do outro. Então, display flex, flex direction column, justify content center e um gap de 16 px. Algo não tá certo, vamos lá. Flex column center. Porque deveria estar um do lado do outro. Ah, não, tá certo. Que na verdade são partidas e esse grupo. Agora a gente tem que configurar esse cara aqui. Tá. Esse aqui são os matches. Agora temos que configurar container. O match container, né? Ponto match container. Aí esse sim. Esse vai ser um display flex. E também vamos dar um gap de 16 px. Agora sim. Beleza. Agora vamos configurar as partidas, os matches. Também display flex. Só que dessa vez vai ser colunas, que é um embaixo do outro, né? A cidade de um em cima e a data embaixo. O que mais a gente precisa colocar? Mais nada, eu acho que é isso já basta, ó. Um do lado do outro. O que faltou foi o título, né? Engraçado, aqui não colocou esse título aqui, ó. Footer title. Ah, não, aqui é footer title. Agora sim. Beleza. Ele tem sombra esse footer title? Não tem sombra. E agora precisamos configurar esses caras aqui também, o tamanho deles. Vamos voltar aqui no footer. E vamos pensar aqui. Acho que tem que configurar um por um. Tá bom. Então os match estão aqui. Acho que não precisa mais nada, os match. Por enquanto é só isso. Agora vamos nos match country. Agora sim, vamos colocar um color. Esse é branco. E font size mais ou menos uns 2.2 rem. E agora o match date, que é a data, né? Esse vai estar com color. Acho que está com cor amarela, então vamos colocar Prime Color. E font size ligeiramente um pouquinho menor que o de cima, então 2 rem. Então beleza, vamos só tirar essa cor aí que está atrapalhando agora. Tá aí. O que falta? Espaço entre eles. Será que esse espaço não está muito bom? 32? Não sei não, vamos colocar um exagerar 360. Esse cara mesmo, então 32 tá bom. Ó. Tá, beleza. Até aí tudo bem. O que a gente vai fazer agora? Tá tudo certinho, ó. Falta agora essa linha aqui. Então, como que a gente coloca essa linha? Você pode fazer uma borda mesmo. Então, a gente pode vir. A gente coloca a borda em cada bandeira, em cada encontro, quer dizer. Tá. Então, vamos lá. Border. Uma borda só à direita. Right.
um 2px sólido e branco, né? Tá aqui, ó. Só que ele tem que ter um espaço aqui, então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um padding right 16px. Apesar que a gente tem um gap de... beleza. E vamos diminuir o gap para 16. Aqui eu coloquei. Isso, ficou bom. Só o último que não tem que ter. Esse último aqui não tem que ter. Então aqui a gente pode fazer o mesmo esquema que a gente fez nas estrelas. Pegar o último, então match, 2 pontos, last shale, né? Último filho, border none. E aí, o que mais está faltando aqui? Essa parte azul. Essa parte azul, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um background color. A gente pode usar a variável e usar a tertiary color. Ver como que fica, ó. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar isso aqui. Para aumentar isso, há várias estratégias, mas eu vou usar uma própria sombra, tá? Eu poderia aumentar com padding, ó. Padding, por exemplo, 16px. Só que se você reparar, ele está dando espaço em todo lado e, quer ver? Ele saiu do alinhamento, ó. Então não dá para fazer com a borda ou com padding, né? O que a gente pode fazer? Usar a sombra. Só que como é box shadow e não teste shadow, o que a gente pode fazer? 0 para baixo, 0 para a direita, 0 espalhamento, mais 8 de uma cor fixa que ele coloca, ó. Par, e vamos usar o mesmo, né? Tertiary color. Deu em volta. E se a gente olhar, continua alinhado, ó. Com isso, finalizamos nossa página, a parte pelo menos desktop, né? Que mobile ainda ele está quebrado, ó. Se a gente vier aqui no celular, ó, mesmo fechando e abrindo aqui, porque dá um bugzinho às vezes, ó. Então vamos configurar para o mobile, vamos inspecionar, vamos deixar aqui no Windows Phone SE, 100%, e vamos ver como que a gente vai formatando. Vamos primeiro começar com o body, então vamos lá e vamos pegar o body. E se a gente notar aqui, ó, antes disso, para a gente encontrar um ponto de quebra, a gente vai diminuindo, aumentando. Não sei se dá para ver aqui em cima, vai ficar a resolução. Deixa eu ver se dá para colocar aqui, assim a gente consegue ver um pouco melhor. Aqui dá para ver, acho que melhor, vamos ver. Então, a gente vai aumentar, ó, diminuir. Para que não está quebrando, aqui está ótimo, ainda dá para ver ainda. E aqui já começa a quebrar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar 1024 como referência, tá? Para a gente poder configurar. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai colocar um @media e vamos colocar um max width de 1024 px. Então, tudo que tiver abaixo disso vai ser configurado do jeito que a gente está falando aqui. Então, no caso, eu vou pegar o body e eu vou fazer aqui o background dele, repeat, vai se repetir. Então, repara, o que acontece aqui? Quando eu desço, ó, não tem nada no fundo. Então, eu vou pedir para ele repetir essa imagem. Então, repeat. Dessa maneira, a gente tem a mesma imagem embaixo. Várias, na verdade, né? Ótimo. E agora, o que mais temos aqui no body? Temos esse tamanho aqui.
que por enquanto... Ah, não. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos colocar lá embaixo. Essa última coluna se refere ao footer. O footer agora vai ser um FR também, porque ele tem que ser flexível. Então vamos ver se mudou alguma coisa. Ó. Por enquanto não mudou nada aqui do footer. A gente já vai mudar. Ó. A gente vai mudar. Só colocou que ele tem um espaço, um FR, ou seja, essa coluna ela pode aumentar, essa linha pode aumentar conforme for a necessidade. Bom, beleza. Depois do footer, ou depois do body, a gente pode ir pro header. O que a gente pode fazer num header? Bom, o que a gente tem para fazer? Mesma coisa, né? Arroba mídia, max width, 1024. Tá, vamos lá. Vamos pegar um header primeiro. No header, vamos mudar a margem para 32, se não me engano, 64. Que o header tinha margem de 74, aqui tá errado, de 64, né? Acho que teve um erro de digitação aí. Bom, beleza. Então diminuiu isso aqui. O que mais precisamos? O menu, a gente pode dar um display none. Então sumiu, ó. Não, sumiu. Quem que é o menu? Vamos ver aqui. Isso mesmo, o menu é esse aqui. Ponto menu. Ah, aqui eu coloquei PX. Agora sim, ó, a distância, tá baixando extrair isso. E não tem mais menu. Tá, beleza. A gente pode fazer. O menu, ele tem a nave. Nave é o pai do menu. A gente pode criar um elemento novo no menu, um before. E a gente pode colocar ele o ícone do hambúrguer. Então vamos lá, content. E aí se a gente procurar nas entidades HTML, barra 2261, é o menu hambúrguer. Não apareceu. Vamos dar um background color, tomate, ok? A gente consegue ver melhor. Ah, tá aqui. Aqui tá lá no final, ó. A gente tem que arrumar isso ainda. Tá, mas tudo bem. Vamos deixar lá no final mesmo. Vamos só aumentar. Então, font size, 4 rem, font wave, 600. Punitivo color, FFF. Tá aqui, ó. Tá, depois que a gente arrancar algumas coisas aqui de baixo, isso aqui vai melhorar. Beleza, vamos passar pro main. Também vamos colocar na arroba mídia. Mesma história, max width 1024 px. E aqui só vamos mudar um pouquinho o título. O título, ó, ele tá muito pequeno, vamos deixar ele bem maior. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um font size de 30 VW. Mas font size de quem, né? Ponto title. Beleza, ó, vai caber bem certinho aqui. Tá. Agora, footer, né? Vamos fazer o footer também. O que a gente vai fazer? O footer ele tem duas colunas. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar grid, template columns, um FR, só uma coluna. Mas quem, né? Estou esquecendo sempre de quem. É o footer. Deixa eu olhar aqui o footer, ó. Tem duas colunas, vamos fazer só uma. E também só uma linha. Então, grid template, rows, um FR também. Vamos tentar alinhar ao centro. Isso vai ficar no centro.
Esse aqui só dá para colocar assim, porque temos o flex nele, né? O grupo aqui deve ter flex, ó. Eu acho que só. Vamos colocar nas flags. No container, né? Esse é o container. A gente vai mudar para um display grid. Vamos colocar grid template. Um FR, um FR. As bandeiras vão ter que ficar em duas colunas. Ficou só em uma ainda. Vamos ver o que está acontecendo. Template columns, né? Agora sim, duas colunas. Beleza, agora vamos para os matches. Vamos dar um align item center, porque ele é um filho flex, né? E aliás, ele é um grid, né? E um place self de center também. Que é para ficar as partidas aqui no centro. Eu acho que talvez esse aqui não precisaria. Vou salvar aqui. Ah, não, por causa do texto mesmo. Beleza, está no centro aqui. Agora, ainda está um pouquinho grande isso aqui. A gente vai ter que quebrar isso. Então, a gente vai colocar aqui no Edge Container. Vamos colocar um Flex Direction Column. Pronto, agora ficou embaixo do outro, ó. E o último aqui, vamos deixar ele com a coluna. Então, match... É o match mesmo, match. É o encontro, né? Last Child. Vamos colocar aqui o border right. Vou colocar o que estava lá. Esse aqui, ó. Agora sim. Beleza, tá tudo com a linha aqui. Eu acho que a gente vai ter que colocar um pad melhor no footer. Beleza, ó. Praticamente tá igual a gente tinha planejado aqui. Praticamente. O que acontece que esse cara aqui tem que ser maior. Então é o header. Não, não é o header não, é o main. Só que quem configura o main, na verdade, é o body, né? O main seria esse cara aqui, ó. Então o que a gente pode fazer com esse cara aqui? Deixa eu pensar. A gente pode colocar aqui 100 VH 100. E aí pronto, ó. Temos que tirar o tamanho disso aqui, que é 140, né? A gente pode fazer uma pequena calculadora aqui, ó. Menos 140 px, que é o tamanho do header. Pronto, agora ficou assim. Certinho agora, ó. Ainda tá um pouquinho aqui. É por causa das estrelas. As estrelas estão no main. Certinho. Só as partidas aqui que deveria estar um pouquinho mais. As partidas seriam os matches, né? Vou colocar 32 aqui para testar. Não parece que não tá mexendo nada, né? Colocar 320 aqui para exagerar. Tá mexendo. Então 32 tá bom. Ó. Ficou ótimo. Então, desktop, mobile. Então, com isso finalizamos o projeto. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Valeu!